Irmãos, nós estamos no 14º dia do nosso jejum, né? Qual que é o tema do jejum? Portas abertas, né? E eu vou sempre falar aqui, porque sempre tem pessoas novas, né? Nós não estamos jejuando para Deus abrir nenhuma porta, irmãos, porque todas as portas já foram abertas. Nós estamos jejuando para proclamar, para ter revelação das portas que Deus tem para nós. Então, se você procura uma porta de emprego, você vai jejuar, Deus vai te mostrar aonde que essa porta está aberta, porque Ele já abriu as portas para nós, amém, irmãos? Os céus não estão mais fechados, os céus estão abertos para os filhos, amém? E deixa eu te contar, não estão abertos por causa de mim, nem de você, estão abertos por causa de Jesus Cristo, o sacrifício perfeito. A Bíblia fala que o Pai se agradou da oferta e por causa disso a bênção foi liberada. Amém? Eu sempre insisto aqui com os irmãos que tudo que nós falamos, né, da parte de Deus é aquilo que já aconteceu. Amém? Porque a Bíblia diz que Jesus, quando Ele está lá na cruz, Ele fala, está consumado, ou seja, não há mais nada que Ele precise fazer, mais nada do que você precise que Jesus tenha que fazer. Tudo já foi consumado lá na cruz. Ah, pastor, mas é um problema que começou semana passada. Como é que Jesus lá na cruz já resolveu ele? Bem, eu vou te contar uma coisa, talvez você não saiba, mas Jesus quando morreu você nem era nascido. Amém? Mas de alguma forma, Ele morreu por mim e por você, mesmo você nem tendo nascido. Então Deus, na sua onisciência, você sabe, Ele é o alfa e o ômega, Ele está no passado, mas Deus está no futuro também. Então Ele já sabia de todas as coisas e Ele já providenciou todas as coisas na cruz de Cristo. Amém? Por isso que a Bíblia é um testamento. Testamento você só lê quando o testador morre, né? E veja, o que cabe ao herdeiro fazer, né? Eu sei que tem alguns testamentos que são meio tricky, né? Eles fazem algumas pegadinhas, né? Falam, olha, isso aí é coisa de filme, né? Não sei se existe de verdade, né? Eu vou dar a mansão mal assombrada, mas ele tem que dormir uma semana lá naquela mansão. Acho que isso foi um filme que eu assisti. Alguém já viu alguma coisa parecida? Mas veja, esse testador, ele é muito bom, irmãos. Ele falou, você só precisa crer. Você precisa crer e se apropriar daquilo que eu já fiz por você. Então, quando nós lemos a Bíblia, irmãos, não é para saber o que nós precisamos fazer, mas é para ler o que já foi feito por nós. Amém? Glória a Deus. Quando você lê, por exemplo, todos os mandamentos, deixa eu dizer, não é que você precisa seguir os mandamentos para você ser abençoado, mas é para você saber que Jesus Cristo cumpriu todos os mandamentos. E aí, todas as bênçãos para aquele que cumpre, Deus agora imputa a nós, Ele entrega para nós, porque a Bíblia fala que nós somos co-herdeiros com Cristo. Amém? Quem crê que Cristo foi herdeiro? Quem crê que Cristo herdou todas aquelas promessas do Velho Testamento? A Bíblia fala que eu e você somos co-herdeiros com Cristo. Se Cristo vai receber, nós vamos receber também. Amém, irmãos? Mas o que separa a gente de receber? A Bíblia fala que nós tomamos posse de todas as promessas através da fé. Amém? Nós tomamos posse por causa da fé. Por que as primícias são importantes? Aquilo que a Andressa falou aqui, né? E é uma pergunta, não sei se os irmãos já pensaram e não tiveram coragem de fazer essa pergunta para mim, mas fala, pastor, se a gente é abençoado pela fé e não pela obediência, por que eu preciso ser dizimista para ser abençoado? Por quê, irmãos? Você sabe, não existe ato maior de fé do que você ser dizimista. Para e pensa, você recebe seu salário, você já acha que é pouco. Eu não leio pensamento não, mas eu sei que a maioria acha que recebe muito pouco. E você ainda vai tirar 10% e vai falar, eu vou viver, vou passar os meses com esses 2 peixinhos e 5 pães aqui. Estou fazendo uma brincadeira para dizer que Deus pode multiplicar na sua vida, amém? Irmãos, quantos aqui já experimentaram isso? De você falar assim, olha, eu não sei como, mas de alguma forma eu consegui fazer tal coisa, eu consegui comprar uma casa, eu consegui comprar um carro, eu consegui vir para cá, não sei de onde eu tirei o dinheiro, mas de alguma forma eu consegui. Quantos já experimentaram isso? Irmãos, isso é favor de Deus.
Isso é bênção. Sabe, isso que a Andressa falou aqui, de menos trabalho e mais dinheiro, nós estávamos conversando na quarta-feira aqui na reunião do jejum, que nós fomos orar especificamente sobre provisão financeira. Você trabalhar mais para ganhar mais, não tem favor nenhum de Deus. Isso é o que o ímpio faz. Não tem diferença nenhuma. Onde que está o selo do favor de Deus? É você trabalhar menos e ganhar mais. Isso é possível, irmãos? Claro que é. Deus pode te dar clientes bons, né? Você com menos esforço, Deus pode te dar sabedoria, inteligência, capacidade para você, fazendo menos esforço, você render mais. Aí é favor de Deus. Trabalhar mais para poder ganhar mais, isso todo mundo, né? E aliás, deixa eu contar uma coisa para você, isso é o que o diabo quer que você faça, porque enquanto ele te escraviza lá no trabalho, ele está destruindo sua família, está destruindo sua saúde, está destruindo o seu tempo de comunhão com Deus, está tirando a sua paz. Mas o favor de Deus é você trabalhar com pouco esforço e Deus te abençoar. A Bíblia fala lá nos Salmos, acho que é o 128, os irmãos me ajudem aí, diz o que a Bíblia? Inútil vos será levantar cedo, né? Comer o pão que com muito esforço você conseguisse. Se o Senhor não abençoar a casa, né? Em vão trabalha os que a edificam, sabe? Nós temos que trabalhar com o favor de Deus, irmãos. Você tem que contar com o favor de Deus na sua vida, amém? Isso é viver o Evangelho, né? E quando a gente fala de dízimo, o que é? Você tem tanta fé que você fala assim, ainda que eu tirar 10%, não vai me fazer falta. Muito pelo contrário, vai sobrar. Amém? Aquele rapaz, aquele garoto na multiplicação dos pães e peixes, você conhece a história? Você sabe, ele tinha provavelmente a provisão, né? 2 peixes. Se fosse eu comia os 2. Não sei se ele era magro ou era gordo. Mas vamos supor que ele levou para ele mais um. Ele tirou 100%. E com esse dinheiro, com essa provisão, Jesus multiplicou, alimentou uma multidão de 5.000 homens, provavelmente homens, mulheres e crianças, devia ter uns 20.000. E no final, mandou recolher cestas e mais cestas de pães e peixes e devolveu para o menino. É isso que Deus faz conosco. Primeiro ele testa a nossa fé, mas para depois ele quer te dar muito mais. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, mas não é isso que nós vamos ministrar hoje. Então, como eu falei, nós estamos no período de jejum, essa é a última semana. Se você não está participando, você ainda tem a oportunidade. Nós temos um grupo de WhatsApp da igreja, que é onde a gente manda o devocional todo dia de manhã. Ali em cima da mesa você pode escanear e entrar nesse grupo. E cada dia eu estou falando a respeito de uma porta, né? E aí você vai ouvir um devocional rápido de 5 minutos sobre essa porta, onde que ela está na Bíblia, e você vai orar por aquilo. Então, se é uma porta de provisão, naquele dia você vai orar sobre provisão, Deus vai te dar revelação naquela área, né? E na quarta-feira nós estamos fazendo uma reunião de oração aqui, só agora por causa do jejum. Então, nessa quarta é a última reunião, às 7 da noite, das 7 às 8, e a última semana também do jejum, né? Mas o tema do nosso jejum, põe aí o banner do jejum, Dedé, está aqui em Apocalipse 3, no verso 8, que diz assim: eis que tenho, eu vou falar isso, não, eis que tenho posto diante de ti uma porta. Cadê? O banner do jejum. Pode ser com relógio, sem relógio. Aí, ó. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, irmãos. Amém? Eu quero dizer que tem uma porta aberta para você. Eu não sei o que você veio buscar hoje aqui, mas há uma porta aberta para você, amém? Porque a Bíblia fala que o Senhor, Ele é galardoador daqueles que o buscam, sabe? Se você veio aqui, eu tenho certeza que não foi para me ver, não foi para ver o teto que a gente quebrou ontem, não, você veio aqui buscar o Senhor, e a Bíblia fala que só porque você veio buscar o Senhor, você vai ser abençoado, porque Ele é galardoador daqueles que o buscam. Continua aqui, Dedé. Então, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. No verso, lá no contexto, pode tirar agora, todo ali de Apocalipse, ele começa falando da chave de Davi, aquela chave que
que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Sabe, você sabe que chave que é essa, irmãos? Essa chave é Jesus. Jesus da raiz de Davi. Jesus, o filho de Davi, o Messias. Então, quando a Bíblia fala que a chave de Davi, está falando a respeito de Jesus. E qual que é a maior, a verdadeira porta que se abriu com essa chave que é Jesus? A salvação. Essa é a porta aberta. Eu quero dizer que a salvação é a porta que está aberta diante de nós hoje. Amém? É claro que, você sabe, irmãos, a palavra salvação, como aparece na nossa Bíblia, e só aparece no Novo Testamento, então, obviamente que é no grego. O Novo Testamento ele foi escrito no grego, né? É a palavra sozo. Sozo, irmãos, significa... porque as pessoas confundem, acham que salvação é vida eterna, né? Mas veja, vida eterna não é um conceito completo, porque até o ímpio vai ter vida eterna. Vai ter em outro departamento, não no nosso, mas vai ter vida eterna também. Salvação, se você for olhar a palavra sozo no original, significa você ser guardado, você ser suprido, protegido, você ter uma vida saudável, tudo aquilo que se você pudesse condensar, tudo aquilo que está na palavra de Deus, nas promessas para nós, vai estar na palavra sozo, amém? E para você ter o sozo, Deus dá a vida dele, que é a palavra zoe, que é a vida de Deus, o sopro do Espírito. Mas então há uma porta aberta para nós, e essa porta ela foi aberta por causa de Jesus, amém? Mas então hoje, põe para mim o link para quem quiser acompanhar a palavra. Você pode ler, o link da palavra. Isso, se você quiser acompanhar no seu celular, para não ficar abrindo nos versículos, você pode ler qualquer um desse QR Code, você vai ter todos os textos aí com você. Mas se você quiser abrir, pode abrir lá em Mateus 7, no verso 13. Eu queria falar a respeito dessa porta que o Senhor Jesus fala. E curioso, irmãos, porque nós falamos muito de portas nesses dias, mas eu queria falar de uma porta específica aqui, e eu já quero adiantar para você que essa porta não é uma porta para mim nem para você, mas talvez você não tenha ainda pensado a respeito disso. E é importante que nós conheçamos a palavra, porque às vezes nós lemos alguns textos, irmãos, e temos dúvidas a respeito deles. E quando você tem dúvida, você não tem fé. E quando você não tem fé, você não recebe a bênção do Senhor. Então, a palavra diz lá em Mateus 7, abriram aí, acharam, irmãos? Amém? Amém? Pode tirar, Dedé. Aleluia. Diz assim, Mateus 7, no verso 13. Entrai pela porta estreita. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que acertam com ela. São muitos ou são poucos? São poucos. Aleluia. Bem, irmãos, eu não sei se você já leu esse texto, mas às vezes a gente escuta, né? Pessoas, pastor, você prega a respeito da graça de Deus, né? Mas Jesus está falando que tem uma porta, né? E essa porta é uma porta muito estreita, né? E lá no final ainda fala o seguinte, apertado o caminho. Você sabe, essa palavra apertado, hoje eu vou falar muito do grego, porque vai ser importante você entender. Essa palavra apertado é gemendo, é algo muito difícil de você conseguir, né? Então, veja, está dizendo que essa porta, se você quiser, essa porta da salvação, ela é muito estreitinha, ela é muito difícil. E a pergunta que eu faço para você hoje, você acha que essa porta que Deus fala que tem lá em Apocalipse, no capítulo 3, no verso 8, que é essa porta que está aberta, é essa porta que Jesus está falando aqui? O que os irmãos acham? Os irmãos não querem falar, né? Quem acha que é essa porta aqui que Apocalipse está falando, a porta estreita que Deus abriu para nós? Quem acha que é outra porta? Quem não acha nada? Ô, irmãos, vocês me ajudam, pelo amor de Deus. Vocês não querem arriscar, vamos botar aqui assim. Veja, irmãos, Jesus está... Existem algumas teorias que a gente pode pensar aqui. Primeira coisa que você precisa entender,
que essa porta estreita que Jesus está falando aqui, do que se trata? Primeira coisa, o capítulo 7 de Mateus, Jesus está falando com os fariseus. Amém? Entenda isso, irmãos. Preste muita atenção. O Sermão do Monte começa lá em Mateus 5, com as bem-aventuranças, né? Bem-aventurado aqueles que são humildes, né? Bem-aventurado aqueles que são perseguidos, bem-aventurados, pois deles é o reino dos céus. E aí ele vai indo com o Sermão do Monte. Mas eu não sei o que acontece, irmão, se os fariseus começam a chegar para ver o que Jesus está falando, e aquele discurso, né, de Mateus 5, Mateus 6, vai ficando pesado, irmãos, vai ficando duro, né? E aí no capítulo 7 de Mateus, Jesus começa a endurecer o discurso. Provavelmente ele está falando agora com os fariseus, porque Jesus ele fala, olha, você está preocupado com o cisco no olho do seu irmão, mas não tira a trava do seu olho. Né? Vocês são hipócritas. Veja, Jesus nunca falou para os pecadores que eles eram hipócritas. Jesus sempre falou para quem? Para os fariseus. Sepulcro caiado, seus hipócritas. Mas Jesus começa a endurecer o discurso aqui em Mateus 7. Né? E aí ele fala assim, cuidado com os falsos profetas, né? Aqueles que estão ensinando coisas erradas. Então ele está falando agora com os fariseus. E aí ele fala, entrai pela porta estreita, né? Veja, a palavra porta que aparece aqui, irmãos, não é porta, né? No inglês vai ser mais fácil, porque no inglês você tem door e você tem gate, tá? Projeta agora aquele slide para mim aqui, vai ser importante, irmãos, para vocês entenderem. Desculpa ser muito técnico hoje, mas... Não, calma. Essa palavra porta que Jesus fala, essa aqui é gate, tá? Portal. Então aqui ela aparece 10 vezes só no Novo Testamento. Está aqui todos os lugares onde ela aparece. Inclusive o texto que nós lemos em Mateus 7,13. Por outro lado, a palavra porta, ela aparece de 30 a 39 vezes no Novo Testamento. E aqui em todos esses outros lugares, nós vamos ler aqui João 10, 9, ele está falando outra palavra. Tá? Mas aqui, para os fariseus, Jesus está falando do portal, do gate, ok? O que Jesus está dizendo com isso? Você sabe, pode tirar. Esse portal, irmãos, veja, o que é maior, é uma porta ou um portal? Portal. Jesus está falando das portas das cidades. Esse termo que ele usa no grego, né? Eu até não vou nem tentar pronunciar, porque é muito difícil. Esse termo que Jesus está falando aqui são os portais da cidade. Então, quando Jesus fala que essa porta é estreita, ele está falando de tamanho, irmãos? Não tem nada a ver com tamanho, irmãos, porque o portal, ele é muito maior do que uma porta. Mas por que ele está dizendo que o portal é estreito? Você sabe, irmãos, os juízes da cidade, os anciãos da cidade, ficavam assentados à porta. Ficavam lá na porta da cidade. Lembra quando os anjos vieram buscar Ló, lá em Sodoma? Onde que Ló estava, irmãos? Estava na porta, os portais, aí era portal. Estava lá no portal da cidade, porque lá onde ficavam as pessoas de proeminência. Lá ficavam os juízes. Agora, para que eles ficavam lá? Acompanha aí, se você está acompanhando o texto. Olha o que diz Deuteronômio 17, no verso 2. Diz assim, quando no meio de ti, em alguma das tuas cidades, que dá ao Senhor teu Deus, se achar algum homem ou mulher que proceda mal aos olhos do Senhor teu Deus, transgredindo a sua aliança, que vá e sirva a outros deuses, e os adore, ou ao sol, à lua, ou todo o exército do céu, o que não ordenei, e te seja denunciado, e ouvires, então indagarás bem, e eis que sendo verdade essa acusação, e certo que se fez tal abominação em Israel, então levarás o homem ou a mulher que fez esse malefício às tuas portas, e os apedrejarás até que morram. Então veja, a porta, né, o portal da cidade, era o lugar do juízo, era o lugar onde se aplicava a lei do Senhor. Os irmãos estão acompanhando? Aleluia. Então, o lugar da porta. Então, o que Jesus está dizendo aqui para os fariseus? Que apertado é o
portal. Agora, para um judeu, para um fariseu, ele entendeu. É que a gente já mora em cidade grande, né? Aqui não tem portal para entrar em Tampa. Lá em Santa Catarina, onde eu morava, ainda tinha uns arcos assim no começo. Lá em São Paulo tem no interior, né? Bem-vindo a, sei lá, Hortolândia, não sei o quê. Mas veja, as cidades antigamente tinham portais. E ali ficavam os juízes, ali ficavam os anciãos. Então, Jesus está dizendo o quê? Que estreito é o portal se você quiser proceder bem, se você quiser ser salvo. Em outras palavras, ele está falando aqui da lei, de onde a lei é aplicada. Então veja, ele está falando para os fariseus. Então, o que Jesus está dizendo? Que quem quiser ser salvo pela lei é muito difícil. Né? Como ele fala aqui, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. Ou seja, quem quiser ser salvo baseado na lei é muito difícil. É isso que Jesus está dizendo. Né? Lá, por exemplo, em Lucas 13, 24, assim, esforçai-vos, o Evangelho de Lucas falando a mesma coisa, por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Então o que Jesus está falando? Ele está dizendo que é muito difícil você seguir a lei de Moisés para ser salvo, porque quando ele fala então porta, ele está dizendo a respeito do portal, do juízo, de onde a lei era aplicada. Agora, veja, ele está falando com fariseus. Né? E uma outra teoria para isso que ele está dizendo é o seguinte: naquele momento, a única maneira de você ser salvo, como que era, irmãos? Cumprindo a lei, amém? Cumprindo a lei de Moisés. Jesus não tinha morrido, ele não tinha derramado sangue. Então, o que ele está dizendo é o seguinte: olha, é muito difícil, são pouquíssimos, né? Ele termina falando lá, são poucos os que acertam com ela, amém? Amém nada, né, irmãos? Está muito difícil esse texto aqui. Mas veja, lá em João 10, no verso 7, se você quiser acompanhar aí, é o terceiro texto. Olha agora o que Jesus fala para os seus discípulos. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo. No original é assim: amém, amém. Eu sou a porta das ovelhas. Amém. Agora não é portal, agora é porta. Amém. Portal. Então Jesus está dizendo o quê? Ele é a porta das ovelhas, ele não é a porta. Veja, irmãos, fariseu nunca se tornou ovelha. Fariseu é legalista, ele quer seguir a lei. Então, para você, fariseu, é portal. E eu quero dizer que o que você está querendo para a sua vida é muito difícil. Agora, se você é ovelha, para você eu sou uma porta de salvação. Olha o que Jesus diz: eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, provavelmente os fariseus, né? Mas as ovelhas não lhe deram ouvido. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Veja, quem vive no sistema do fariseu, ele tem que passar pelo portal, mas ainda tem um caminho estreito, tem muita coisa para ele fazer, porque olha, se ele errar ali no meio do caminho, ele perde. Jesus não, é só uma porta, passou por ela, você está salvo, amém? Porque ele é o sacrifício, irmãos. Então, veja, é muito importante você entender a diferença. Volta lá, Dedé, para nós, aquele no grego aqui. Então, quando Jesus ele fala com o fariseu, ele está usando aqui o portal, que é o lugar de juízo, o lugar de aplicação da lei. Mas lá em Apocalipse, no texto que nós lemos, Apocalipse 3:8, Jesus, aqui é que é uma lista grande, não chegou aqui em Apocalipse, mas aqui está falando da porta. Deus abriu uma porta para nós. Você que não dava conta de passar pelo portal, eu quero dizer que agora Deus abriu uma porta para que você seja salvo. Aleluia, irmãos. Pode tirar. Mas por que isso então, irmãos? Veja, Jesus ele lida com cada um na maneira como cada um fala com ele. Por exemplo, Jesus quando ele vai falar, quantos conhecem a história do jovem rico? Lá em Lucas 18:18. Amém? Lucas 18, a história do jovem rico. Então tem um jovem rico,
né? E esse jovem rico, ele vai falar com Jesus, né? E ele chega já para Jesus, elogiando Jesus, né? Bom mestre, né? E Jesus já dá um corte nele e fala assim: bom só tem um, que é Deus, né? Mas ainda assim, ele não entendeu o que Jesus queria falar, né? Ele falou: olha, Jesus, eu cumpro a lei. Foi assim que ele falou? Eu cumpro a lei desde pequenininho. O que eu preciso fazer para ser perfeito? Você sabe, quem cumpre a lei está sempre buscando ser perfeito. Se você entendeu a graça de Deus, você não está buscando perfeição. Você já entendeu que o favor é imerecido, não tem nada a ver com você. Mas quem vive na lei está sempre buscando ser melhor, porque a lei é desempenho, é favor merecido. Mas aquele jovem chegou para Jesus, lá em Lucas 18, falando o quê? Senhor, eu cumpro a lei. Presta atenção nisso. O que eu preciso fazer para ser perfeito? O que Jesus fala para ele? Vende tudo que você tem, dá aos pobres, vem e segue-me. Presta atenção nisso. O jovem fez isso, irmãos? Não fez, não. Ele não deu conta de cumprir o maior de todos os mandamentos, que é o quê? Amarás o teu Deus acima de todas as coisas. Mas isso é a lei. Aí você vê no capítulo seguinte de Lucas, isso foi em Lucas 18. No capítulo seguinte, Jesus entra em Jerusalém, ele está passando por um lugar ali, e quem é que sobe numa figueira? Zaqueu. Zaqueu sobe na figueira. Zaqueu era o quê, irmãos? Publicano. Publicano, irmãos, era assim, corrupto, era a pior coisa. Mas ele não era só publicano, ele era chefe dos publicanos. Tipo assim, ele não é apenas o bandido, ele é o dono do morro. Assim, era ruim, era o pior de todos. E aí, Jesus está passando por ali. Imagina se Zaqueu vai passar na cabeça dele que Jesus vai jantar na casa dele. Jesus olha e fala: Zaqueu, eu vou jantar lá na sua casa. E a Bíblia fala que Jesus foi para a casa de Zaqueu, né? A mulher dele deve ficar desesperada que não preparou nada de comida. E aí eles jantaram. No final, Zaqueu fala o quê? Hoje a salvação chegou nessa casa. Pergunta: Zaqueu era rico, irmãos? Lá em Lucas 19 fala que ele era chefe dos publicanos e era rico. Será que ele era tão rico quanto o jovem? Se duvidar, até mais, irmãos. Por que para o jovem Jesus pediu que vendesse tudo e para Zaqueu não? Minha filha, quando está nervosa, fica mordendo o lábio assim. Veja, como que o jovem chega para Jesus? Eu cumpro a lei. Jesus mostrou o que para ele? Mostrou o portal. Você é da lei? Então deixa eu te contar uma coisa, eu vou te mostrar o portal. Como que você é salvo na lei? Para você ser salvo na lei, você precisa cumprir todos os mandamentos. Já falei para os irmãos, não são só 10 mandamentos, são 613 mandamentos, ordenanças, leis cerimoniais. Amém? Você fez o sabá ontem? Então você já errou na lei, você já falhou. Se olhou o WhatsApp no sábado também já é pecado. Se você quiser, então Jesus mostrou aquilo que ele queria. Então ele, ok, você é cumpridor da lei, então se você quer ser salvo, cumprindo pela lei, é dessa forma aqui. A primeira coisa, o que está te impedindo de cumprir a lei é a sua fortuna. Você vende tudo. Agora Zaqueu não, Zaqueu conheceu a porta, Zaqueu conheceu a graça. Ele sabia que ele não cumpria a lei, irmãos. Ele era ladrão, ele era pecador. Tanto que no final ele fala assim: olha, se eu defraudei alguém, o cara era um fanfarrão, né? Se eu roubei de alguém, se por um acaso, Jesus, eu roubei de alguém, eu vou devolver 4 vezes. Por que ele falou isso? Porque todo mundo falava que ele roubava. É óbvio que ele não cumpria a lei, ele não tinha salvação. Para ele, Jesus mostrou a porta. Amém? Então veja, tem 2 formas de você chegar até Deus, né? Você tem o portal, que representa a lei, que representa o juízo, e você tem a porta, que é Jesus. A Bíblia fala, o apóstolo Paulo, ele explica muito bem isso, Filipenses 3, não está aí na referência, mas eu queria que você abrisse, porque é muito importante, fala exatamente, de uma forma muito clara, esses 2 princípios de vida. Filipenses 3, no verso 9, diz assim: e ser achado nele, aqui está falando de Jesus, amém? Ser achado em Cristo, não tendo justiça própria. Veja, o que é a justiça própria? É quando você, pelo seu mérito, alcança... Faz um parênteses aí, irmãos.
Primeira coisa, nós temos que entender que só pode entrar no céu quem é justo. Amém? No céu só entra justo. Então, para você entrar no céu, você tem que ter o carimbo de justo. Então, como que a Bíblia fala que você se torna um justo? Primeiro, a Bíblia fala lá em Deuteronômio 28, né? Se atentamente ouvirem a minha voz, né? Tendo cuidado, nem se desviar para a direita, nem para a esquerda, e fizeres tudo aquilo que eu te ordeno hoje, então e somente então serás abençoado. Amém? Isso está lá em Deuteronômio 28. Então, se você obedecer tudo certinho, você vai ser declarado justo. Então Deus vai lá, né? Fala com Moisés, fala com o povo, e o povo fala, não, Senhor, tudo que o Senhor disser, nós faremos. Deus sabia que o povo não ia cumprir a lei, irmãos? Sabia, mas eles não sabiam. Os irmãos estão entendendo? Eu ficava pensando, se Deus sabia, por que ele fez isso? Para a gente saber. Mas eles achavam, eles não sabiam disso. Eles falavam, não, tudo que o Senhor falar, nós fazemos. Então Deus dá a lei. Ele fala, o padrão de justiça é esse aqui. Tá? E não é essa justiça. Porque você sabe, essas pessoas que cumprem a lei, elas acham que, não, é só não roubar, não matar, né? Não prostituir, eu estou cumprindo a lei. Não é isso que a lei fala. Aliás, você já teve a curiosidade de perguntar para alguém que defende a lei, quais são os 10 mandamentos? Você sabe quais são os 10 mandamentos? Hã? Tenta falar os 10 mandamentos. É o que todo mundo sabe. E aí? Hã? Será? Qual que é o maior? Qual que é o primeiro mandamento? Errou, não é? Não terás outros deuses diante de ti. Amarás o teu Deus é o maior de todos. Irmãos, pelo amor de Deus. Nem na graça a gente cumpre os mandamentos. Jesus para simplificar, o que ele falou? Vamos resumir tudo aqui em 2 mandamentos então? Amarás o teu Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Você acha que você ama Deus acima de todas as coisas, irmãos? Se ele falasse para você igual ele falou para o jovem rico, vem tudo que tem e segue-me. Você ia fazer isso? Você já geme para dar o dízimo, irmão. Para com isso. Você já fica chorando para dar o dízimo, você ia vender tudo? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Você faz isso, irmão, seja franco. Você vai comprar um presente para você, você gasta $1.000. Para o irmão você compra quanto? De 15? De 20? Você ama como a ti mesmo? Irmãos, ninguém cumpre nem na nova aliança os mandamentos, irmãos. Veja, nós somos salvos pela graça do Senhor. Amém? Não estou dizendo que você tem que fazer coisa errada. A nossa nova natureza não nos permite viver no pecado, mas saia desse legalismo, irmãos. Olha então o que o apóstolo Paulo ele fala aqui. Paulo está falando das 2 portas. Tem 2 formas, então, de você ser declarado justo. Lá, lembra que eu falei que para ir para o céu tem que ser justo. Então, olha o que ele fala aqui. E ser achado em Cristo, não tendo justiça própria. Então, qual que é a justiça própria? Ele explica que procede da lei. Amém? Então a justiça que procede da lei, óbvio que ele está falando do cumprimento da lei, é a justiça própria, o favor merecido, ou seja, eu cumpri e agora eu sou declarado justo. Isso é a justiça própria. Amém? Porque foi ele, foi você fez tudo certinho, agora, irmãos, como eu falei, né? A gente mal sabe os mandamentos. Mas vamos pegar o fariseu. O fariseu conhecia os mandamentos. O fariseu conhecia a Bíblia de cor, irmão. Você sabia disso? Porque na escola só tinha a Bíblia para ensinar, né? Então, até os 10 anos de idade, a criança conhecia o Pentateuco. O que é isso, pastor? Os 5 primeiros livros da Bíblia. Quais são? Faltou Deuteronômio. Olha, eles sabiam tudo de cor, você não sabe nem quais são os 5 livros. Aí, aos 15 anos, eles já sabiam todo o Torá, que era todo o Velho Testamento. Então, eles conheciam a lei, tá? Mas aí, o que acontece, irmãos? Eles não davam conta de cumprir. Mas o que eles falavam? A gente dá, né? Então, Jesus chegou para ele e falou assim, olha, você já traiu a sua esposa? Ele falou, não, que é isso, Senhor? Eu sou um fariseu, eu jamais trairia a minha esposa. Aí Jesus fala o quê? Em verdade vos digo, se você já olhou para uma mulher com um pensamento impuro, você é um adúltero. Sabe, irmãos, a lei ela é muito superior.
daquilo que a gente pensa. Porque Deus não quer, a religião ela quer mudar o nosso exterior, mas Deus ele quer mudar a nossa natureza. Não é uma questão de trair ou não, mas é uma questão de você ficar cobiçando. Né? Jesus falou, olha, você já matou alguém? Não, eu nunca matei, mas se você odeia o seu irmão, você já é um homicida. Então veja, irmãos, qual que era a ideia de Deus? Era mostrar que eles não davam conta, irmãos. Olha, se for para ir no céu, precisar de cumprir a lei, só por Deus mesmo. É isso que ele queria ouvir da gente. Falar, olha, é só Deus, é só Jesus, irmãos. Por isso que ele enviou a Jesus, já que nós não demos conta. Se você ainda é alguém que acha que é a sua justiça, a justiça baseada no seu comportamento, você não precisa de Jesus. Mas ele veio fazer aquilo que nós não dávamos conta de fazer. Então Paulo fala isso. Né? E olha que Paulo era Paulo, irmão. Olha o que ele fala aqui no verso anterior. Olha no verso 6. Filipenses 3, no verso 6. Paulo diz assim, ó. Quanto ao zelo... Aliás, vamos no 5. No Filipenses 3, 5. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível, mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Jesus Cristo. Paulo tinha o que se orgulhar ou não, irmãos? Sabe o que ele faz? Essa perda aqui ficou no português bonitinho, ele fala assim, considerei esterco, isso aí não vale nada. Agora ele continua, por que não vale nada? Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Agora, o verso que eu queria falar com você. E ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da obediência da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseado na fé. Então aqui tem as duas portas. Então ele está dizendo o seguinte, que o portal é o quê? É a justiça que procede da obediência da lei. E esse portal é fácil ou é difícil, irmãos? Os irmãos não entenderam nada. Vamos rebobinar e começar lá do início. A justiça que procede da lei é fácil ou é difícil, irmãos? Então quando Jesus fala em Mateus 7,13, ele está dizendo do quê? Do portal. Entrai pela porta estreita, pelo portal estreito, que eu falei que não tem nada a ver com o tamanho, né? Porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que entram por ela. Porque estreito é o portal, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Jesus está falando disso, da justificação pela lei. Mas depois que Jesus morreu, o que ele fala? Vinde a mim, todos os que estáis cansados. Ele diz o quê? Eu sou a porta. Agora Jesus, ele apresenta como solução para aquela porta dos fariseus. Agora ele diz, eu sou a porta. E se alguém, ao invés de ir por aquele portal, decidir vir por essa porta, o que ele vai achar? Será salvo. Amém, irmãos? É o que Paulo fala aqui. Então você tem duas justificações. Justiça própria, que procede da lei, senão aqui, e aí ele fala, mas ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé. Baseada na fé, irmãos. Então quem passa pela porta de Jesus é baseado na fé. Amém? Você precisa acreditar. Você sabe, quem vive na lei não precisa de fé. Sabia disso? Lá em Romanos 4, fala a história de 2 trabalhadores. Romanos 4? Acha aí para mim alguém. Romanos, capítulo 4. Os irmãos estão aí? Amém? Estão entendendo? Senhor, me dá graça. Me dá graça. Romanos 4... É Romanos 5, então. Esse é o assunto, mas eu quero ver que fala dos 2 trabalhadores. Não, eu acho que é 4, no verso 5.
Olha lá. 4, verso 5. Romanos 4, verso 5. Mas para quem não... 3. Romanos 4, 3. Pois o que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído para justiça. Um dia desse eu perguntei para os irmãos, Abraão cumpriu a lei ou não? Não tinha lei, irmãos. A lei foi dada para Moisés. Não existia lei em Abraão. Então como é que Abraão entrou no céu se não tinha lei para ele cumprir? Pastor, o que eu faço? Tem nada para fazer? Eu chego dessa igreja aqui, você não manda eu fazer nada. Cadê a listinha do pode fazer, não pode fazer? Abraão não tinha listinha. Como que ele foi salvo? Porque ele creu. Deus falou, Abraão, sai da sua tenda, olha as estrelas do céu, olha a areia do mar, grande vai ser a tua descendência. A Bíblia fala que Abraão creu e Deus considerou ele justo. Recebeu o carimbo de justo. Por quê? Porque creu. Agora eu pergunto, você é filho de Abraão? Sim ou não? Então nós somos aqueles que creem, amém? Nós somos justificados porque cremos. Olha no verso 4 agora. Ora, para quem trabalha, o salário não é considerado como favor, mas como dívida. Aqui está falando da lei, irmãos. Ou seja, quem trabalhou, você falou, vamos supor, você foi trabalhar com alguém, trabalhou o dia inteiro, aí chegou lá no final do dia, a pessoa chega para você e fala, eu vou te dar aqui um dinheiro aqui, ó. De presente para você. É presente, irmãos? Eu vou dar um murro na cara. Miserável. Que presente? Eu não quero presente, não. Eu trabalhei. Então esse é o trabalhador de Romanos 4:4. A quem trabalha o salário não é favor, é dívida. Então quem cumpre a lei tem graça? Não. Você cumprir a lei, toda bênção ela é uma dívida. Agora olha o verso 5. Olha que legal. Mas para quem não trabalha... Mas assim, se é você. Porém, crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída por justiça. Nós somos aqueles que não trabalharam, irmãos. Mas ainda assim, Deus atribui justiça. Sabe por quê? Porque alguém trabalhou no seu lugar. Alguém foi lá e fez o trabalho. Aí na hora de receber, ele falou, não, você não vai pagar para mim não. Você vai pagar para todo aquele que crê no meu nome. Todo aquele, irmãos, porque mas ele era um trabalhador, como ele não era um trabalhador qualquer, ele era o Filho de Deus. O sangue do Filho de Deus é poderoso para pagar os pecados de todo mundo, irmãos. Então veja, Jesus está dizendo então que tem dois sistemas, né? Se você pode escolher passar pelo portal, e a palavra é gate, né? O portal lá em Mateus 7, né? E esse é difícil você passar, porque aqui fala da lei, aqui fala do juízo, né? E não é só passar, tem todo um caminho. Se no meio do caminho você errar, você está fora. Mas eu sou a porta. Se você passar pela porta, não tem nem caminho mais, só tem pastagem, irmãos. Eu quero dizer que a nossa vida é o Salmo 23, que o Senhor nos conduz para pastos verdejantes. Não tem mais caminho estreito, irmãos. Agora é a bênção. Jesus falou, eu vim para que vocês tenham vida em abundância. Eu quero dizer que toda aflição e todo gemido, o Senhor já levou lá na cruz. Por isso, quem passa por essa porta, ele só precisa passar uma vez, irmãos. Amém? Para você ser salvo. Mas aqui é pela fé. Aqui você pode, como o apóstolo Paulo fala, você pode ser justificado pelas obras da lei, ou você pode ser justificado pela fé em Cristo Jesus. Todo aquele que crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Lá em Êxodo 40:29, se você quiser acompanhar no seu celular, olha interessante que fala a respeito da porta e não do portal. Pôs o altar do holocausto à porta do tabernáculo, da tenda da congregação, e ofereceu sobre ele o holocausto e oferta de cereais, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Eu quero dizer que a porta é o lugar do sacrifício. A porta é o lugar do sangue de Cristo. Todo aquele que está debaixo do sangue de Cristo não precisa passar pelo portal. Amém, meus irmãos? Sabe? Então, como eu falei, provavelmente Jesus ali estava falando para os fariseus, né? Uma das teorias é que ele não havia morrido, então não havia ainda a porta. A única forma de ser salvo era o portal. Mas a outra teoria é que Jesus, falando com os fariseus da mesma forma com o jovem rico, né? Você quer o caminho da lei? Eu vou te dizer qual que é o caminho da lei, né? Mas fato é que lá
Em Apocalipse 3:8, a Bíblia fala que Deus, ele tem a chave de Davi. A chave de Davi é Cristo. E por causa de Cristo, hoje sobre nós há uma porta aberta, uma porta de salvação. Não é um portal, não é juízo, não tem nada a ver com cumprir a lei. Todo aquele que crer e passar por essa porta será salvo. A Bíblia diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É nisso que nós cremos. Amém, meus irmãos? Se coloque de pé. Aleluia. Os irmãos entenderam? Se alguém falar, essa igreja é da porta larga, você vai falar, não é a porta larga, é a porta da graça, é a porta do favor, porque a porta é o Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Mas por último, irmãos, eu só queria ler algo que está lá em Apocalipse. Lembra que Jesus falou, lá em Mateus 13, né? Ele termina falando assim: e são poucos os que acertam com ela. Está falando do portal. Lembra que Jesus falou isso? Mas agora lá em Apocalipse, o apóstolo João, ele é arrebatado, ele tem uma visão dos céus. E olha a visão que ele tem lá em Apocalipse 7, no verso 9. Depois dessas coisas, vi, e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Eu quero dizer que essa é a realidade da graça. Sabe, se por um lado, se pela lei, a lei não podia justificar as pessoas, poucos eram aqueles. Eu quero dizer que o Senhor Deus, Ele mesmo proveu uma maneira, Ele ofereceu o seu próprio Filho, para que todos nós, crendo, pudéssemos acessar o céu. Hoje, quero dizer que quando você chegar no céu, irmãos, vai ter uma multidão, de todos os povos, de todas as línguas, de todas as raças. Eu quero dizer que você vai se surpreender com pessoas que você vai encontrar lá, porque não tem nada a ver com elas. Se elas crerem, elas vão para o céu, irmãos. Sabe, essa é a mensagem que o mundo precisa ouvir. Sabe, as pessoas, elas se recusam a se achegar a Deus, se recusam a vir a um culto como esse, porque elas acham que ainda depende delas. E elas falam, não, quando eu ajeitar minha vida, eu vou lá na sua igreja. Quando eu acertar, quando eu fizer as coisas direitinho, eu vou lá. Não, mas deixa eu dizer, irmãos, o Evangelho não tem nada a ver comigo nem com você. O Evangelho tem a ver com Cristo. Nós precisamos contar para as pessoas, olha, não tem mais nada a ver com você, não é mais, a salvação não é mais no portal, existe uma porta de escape. A Bíblia fala em Apocalipse 3:8, que o Senhor abriu essa porta. E com a chave de Davi, aquela que abre e ninguém fecha. Ninguém fecha. A Bíblia fala que quem nos separará do amor de Deus? Nem altura, nem profundidade, nem largura, nem principados, nem potestade. Ninguém nos separará do amor de Deus. A porta da salvação foi aberta sobre nós. Todo aquele que passar por essa porta será salvo e encontrará pastagem, encontrará pastos verdejantes, irmãos, em nome de Jesus. Feche os seus olhos.